preciso de alguma coisa, de um doce. Sequinho, gente. Hoje em dia com a internet, né? Acho que todo mundo ficou sabendo, né? Sobre o que aconteceu com aquele rapaz, com o Charlie Kirk, acho que é isso. E aí ele fez a gente pensar. Quando a gente partir, vão lembrar de nós com saudade? Ou vai ser um alívio? Gente, tô indo ali na padaria. Já atendi de manhã. Foi tão corrido que nem filmei. Minha boca tá pedindo alguma coisa gostosa. E daqui a pouco eu tenho mais cliente. Então, vou rapidinho ali na padaria Ana Brasileira. Ver o que tem de bom lá. Ai, hoje eu preciso de alguma coisa, de um doce. Preciso de comer alguma coisa doce. Já tem muitos dias que eu não tô assim, hein? Então, de vez em quando não faz mal não, né? Tá chovendo, ó. Olha isso. Bolinho de chuva. Que delícia. Vou comer dois. Dois porque não vou almoçar. Não vai dar tempo de fazer nada. Sequinho, gente. Bem, hoje eu mudei aqui de cenário. Hoje eu tô precisando de mais silêncio. Tentei ficar lá fora, mas não deu. Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Carmelita, ou Lita, né? Pra muitos, seja bem-vindo. Obrigado por você estar aqui comigo. E hoje o que eu queria dizer aqui nesse vídeo, trazer pra vocês uma palavra sobre a mensagem, né? Que o pastor lá da minha igreja pregou no domingo. Eu tive que voltar ali várias vezes para ouvir. Os meninos não estavam deixando eu assistir, né, a pregação domingo. Mas o tema da mensagem de domingo foi a vida que abençoa. E aí eu queria aproveitar o que o pastor falou, pastor Manuel de Oliveira, que ele chama, e também falar sobre um outro assunto, né, que eu acho que a maioria das pessoas, hoje em dia com a internet, né, acho que todo mundo ficou sabendo, né, sobre o que aconteceu com aquele rapaz, com o Charlie Kirk, acho que é isso. Então, vou fazer um resumo aqui, né, da palavra do pastor Manuel. Uma das perguntas que ele faz, né, quando a gente partir ou mudar de lugar, mudar de cidade, de estado, será que nós vamos deixar saudade? Será que alguém vai lembrar de nós e vai pensar assim, nossa, aquela pessoa está fazendo falta aqui. Nossa, que bom que onde ela agora está, as pessoas vão ter esse presente, né? Essa amizade dessa pessoa é um presente. E aí faz a gente refletir, né? Sobre como que a gente tem vivido. Se a gente tem servido às outras pessoas, se nós temos, se a gente está sendo bênção, né? Na vida dos outros, ou se a gente só está querendo receber ajuda, receber coisas. E não pensamos, né? Que também temos que servir, né? A Bíblia fala que melhor dar do que receber, né? Que é melhor servir do que ser servido. E ele citou um exemplo, né? Que às vezes a pessoa não é porque ela não recebeu o amor da mãe, não recebeu o amor do pai, é que ela não vai passar amor para outras pessoas. Não é porque eu fui maltratada por o pai, pela mãe, é que eu vou sair maltratando as pessoas, né? E realmente, a gente... É uma coisa que minha mãe me ensinou desde cedo, né? É não pagar o mal com o mal. É sempre você... A Bíblia fala que
a boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Então, se a gente tá ali enchendo nosso espírito com coisas boas, o que vai sair são coisas boas também. Vai transbordar na vida, né, de outras pessoas. Então, assim, não é porque me machucaram no passado, uma amizade de, sei lá, quantos anos atrás, uma pessoa te feriu, um amigo te feriu 20 anos atrás, é que você não pode mais confiar em alguém. Você pensa que todo mundo que aproxima de você vai te fazer mal, como aquela pessoa, né? É isso, não é porque eu fui machucado que eu vou sair machucando os outros. E aí ele fez a gente pensar, quando a gente partir, vão lembrar de nós com saudade? Ou vai ser um alívio? Será que vai ser um alívio para a família, para os parentes, para os amigos, né? Será que vão falar, graças a Deus que essa pessoa se foi, porque só dava trabalho? Será que vão ter saudade de mim? Faz a gente refletir muito essa palavra dele. E aí, o que aconteceu esses dias, né? Deve ter uns 12 dias, talvez 2 semanas. Eu acho que tem 2 semanas, né, que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Um rapaz de 32 anos, né? Que estava debatendo numa universidade, a falar, né, o ponto de vista dele sobre várias coisas. E levou, né, um tiro no pescoço. Deixou 2 filhas, a esposa, os pais, né? E assim, o que ele falava são coisas assim que foi de encontro, né, ao que muitas pessoas discordam. É claro que a gente tem o direito de falar, né, a liberdade de expressão, né? E ele foi morto por aquilo que ele acreditava, né? Ele pregava naquilo, aqueles princípios da família, né? Então, assim, sem entrar aqui falar sobre política, né, que eu posso, né, falar coisas que eu não entendo direito, mas eu não conhecia esse rapaz, né? Eu tô aqui há 3 anos. A maioria das pessoas que eu conheço nunca tinha ouvido falar dele, né? Parece que ele fazia parte ali eu não sei a palavra, gente, mas ali aquelas pessoas perto do presidente, né? Que ele ajudou a campanha do presidente, do Trump, né? E aí ele tinha muitos seguidores nas redes sociais e depois que, né, que ele se foi, as redes sociais dele só vêm crescendo. Então, assim, o que aquele rapaz, né, que deu o tiro, quis calar a voz dele, mas não conseguiu. Por quê? Agora que ele tá sendo muito mais conhecido, né? Eu vi que o YouTube dele, eu acho que eu olhei ontem, tava com mais de 5 milhões de subscritos, né? E ele tinha lá o podcast dele, que ele fazia entrevistas. Então, assim, eu vi até um rapaz, eu acho que ele é senador, se eu não tô enganado, que recebeu, uns dias antes, uma mensagem dele, né? Chamando para um debate. Olha, você podia vir, vamos conversar no meu podcast. Somos pessoas com pensamentos diferentes, mas eu sei que você é respeitoso e vamos conversar, fazer ali uma conversa saudável, com respeito. Eu sei que você é um rapaz respeitoso. E aí esse rapaz fez o vídeo, né? Falou, olha, gente, ele me fez esse convite, eu ia lá no podcast dele. Então, assim, o Charlie, ele era, né, da direita, conservador, e esse rapaz era de outro partido, da esquerda, né, que é os democratas. E aí eu fico pensando, o legado que esse rapaz deixou, né? Eles fizeram, essa semana, acho que depois de 11 dias, eles fizeram homenagem para ele no estádio, o estádio de futebol. Tinha mais de 100 mil pessoas que foram lá homenagear, né? Dentre deles o presidente, o vice, deputados, o pessoal ali né, os políticos, que ele fazia parte desse meio. E assim, o legado que esse rapaz está deixando. E a mulher dele vai continuar o trabalho dele, né? Que ela falou que ela vai continuar fazendo o que ele estava fazendo. E aí nos faz refletir, né? O que a gente está deixando? No outro vídeo eu tinha falado, eu estava ensinando meu filho sobre herança, sobre legado, né? Ele tem 10 anos, não entende muita coisa. Ele ficou assim, ouvindo, né? Mas tem que ensinar. Então, assim, o que esse rapaz está deixando, gente, de legado? A palavra dele, a voz dele tá no mundo inteiro tá se falando disso. As pessoas estão procurando saber, né, qual que era a pauta dele, qual que era o discurso que ele fazia ali na universidade, né? Então, assim, não tô falando muito né, desculpa, me desculpa os né, gente. Hoje foi difícil gravar, sabe? Quando é temas assim, parece que fica mais difícil para mim falar. E aí, a gente tava na terça-feira no meu grupo, a gente tava falando sobre isso, né? Que a gente sempre vai falar sobre a pregação do pastor no domingo. E aí a minha líder, ela tava falando que na escola da menina dela, que é adolescente,
tem lá eu acho que tem uma classe, né? Ou tem uma sala que eles fazem estudo da Bíblia. Tipo assim, a pessoa tem que se inscrever, né? No início do ano letivo, que é em setembro, e fazer parte ali. Não sei se é uma vez na semana, como é que é. Eu lembro que no Brasil também eu tinha, mas era mais assim, a gente cantava louvor, violão na hora do recreio. Mas aqui parece que eles têm já, tem que se inscrever, né? E ali vai estudar a Bíblia ali, quem quiser, qualquer adolescente. E aí parece que costumavam ter 30 adolescentes, né, inscritos. E depois do que aconteceu desse rapaz, ela disse que já tinha mais de 130, acho que mais de 130 alunos inscritos. Então, assim, o que está acontecendo aqui, pelo pouco que eu estou vendo, né, que é muito vídeo, é muita coisa, tem que saber gerir e filtrar. A gente vê de tudo na internet, tem que ter muito cuidado, né? O que fiquei vendo também e fiquei sabendo de que em algumas igrejas americanas aqui, no estado onde eu tô, Massachusetts, né? Depois do que aconteceu, os jovens estão procurando igreja, né? Porque nessa geração tá difícil, os jovens, né? Procurar igreja, seguir ali a religião dos pais. Então, eu fiquei sabendo que teve uma igreja americana que estava dando fila, o estacionamento. Estava cheio de carro, domingo costumava ter poucos, né? Poucos jovens. Então, nesse último domingo agora, estava ali o estacionamento cheio de carros, pessoas, os jovens buscando a Deus. Eu acredito no avivamento. Um avivamento que está começando aqui. Então, tentaram calar o Charlie Kirk, não conseguiram, não vai conseguir, né? Porque ele falava de Deus, ele falava da família, ele falava de proteger a família, do cuidado, né, com os filhos, sabe? E que pena que ele morreu tão novo, com 32 anos, né? E era ousado, então me faz refletir, nossa, eu tenho que falar mais de Deus, né? Eu tenho que falar mais de Deus, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu já tô com 41 anos, então não posso perder tempo. E na homenagem que fizeram para ele, eu assisti num canal do YouTube que chama Brasil Paralelo, né? Que é muito bom. E eles estavam ali transmitindo e comentando, né? E, gente, coisa mais linda. Umas 4 horas era um culto. Tava ali vários cantores famosos, né? Cantando aquelas músicas clássicas, Amazing Grace, aquelas músicas né? Que todo mundo conhece, sabe? Clássicas. Aquilo foi um culto. E muita homenagem, né, que ele recebeu. E teve uma coisa que me chamou a atenção, foi do vice-presidente daqui. Eu não sei se é Vance, se pronuncia o nome dele, né? E ele falando assim que ele é cristão, mas que ele parece que tinha vergonha de falar da religião dele, ele não expunha tanto a fé, né? E ele disse que depois do que aconteceu, né, o que esse rapaz fazia deu nele uma ousadia de falar mais de Jesus. E ele disse, nesses últimos 11 dias, foi quando o vídeo foi feito anteontem, nesses últimos 11 dias, eu falei tanto sobre minha fé, sobre Jesus, como eu nunca tinha feito antes. Olha só, eu não sei desde quando ele se converteu, mas ele falou, eu nunca falei de Jesus tanto na minha vida como nesses últimos 11 dias. Então, assim, para um vice-presidente, né, falar assim, com tanta coragem, ousadia, eu achei bonito, eu admirei. Porque são pessoas, né, que estão lá no poder, imagina, vice-presidente. O Trump também diz que é cristão, né, mas não quero entrar nisso agora. Eu chamo atenção ele falar, que ele parece que ficava assim, né, camuflando a fé dele, e agora ele não vai fazer isso mais. Então, que nós possamos, né, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E buscar Ele enquanto a gente está vivo. Acordou, respirou, agradece pela vida, você está vivo. Hoje importa, o dia de hoje importa. O amanhã a gente não sabe. O amanhã não é garantido, né? Hoje sim, eu estou aqui falando com você. Voltei, fui na padaria com um pouquinho de medo, mas voltei. Comi meu bolinho. E é isso, gente. É viver um dia de cada vez. Né? A Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Não preocupar com o dia da manhã, né? E hoje é o dia que o Senhor fez. Então vamos alegrar nesse dia, agradecer e não preocupar com o dia de amanhã. Porque é hoje, nós temos que viver o dia de hoje, tá? Ó, se você gostou, manda para alguém, talvez uma pessoa que precisa falar,
né, ouvir isso, talvez despertar a fé em você, em alguém. Manda pra alguém, um amigo, um parente. Obrigada, dá aí um joinha. Deus abençoe e até o próximo vídeo.